pergunta, solicitar algum tema, fazer algum comentário. Rogério, você poderia falar da rebelião de luz sobre essa nova perspectiva agora com esse novo cenário, né, o ambiente da Jeová também? Vou deixar essa pergunta para depois, porque ainda tem espíritos que estão sendo ajudados, para minha surpresa, nesse início de reunião, e o tema não é conveniente enquanto eles não se equilibrarem do outro lado. Então, no final, a gente... Tem chegado muitas fontes aí caminhadas de Luiz, aí, mas que são de outras fontes diversas, assim. Algumas indicações de que alguma coisa estaria já para acontecer em breve. E considerando então que são muitas essas fontes diversas, a gente estaria diante ou de uma grande, quer dizer, conspiração, muita gente sendo induzida a erro, ou então algo de fato vai estar para acontecer. Inclusive, a mais recente é uma suposta comunicação do arcanjo Micael, a qual ele comunica que nesses 3 próximos meses haveria alguma coisa aí, porque está havendo uma potencialização de uma raio violeta, coisa desse tipo. Você teria condição de nos esclarecer alguma coisa nesse sentido agora, ou seria conveniente também deixar para depois? Daqui a pouco. Então, o que eu vou falar agora tem mais a ver para os amigos espirituais, que é propriamente para vocês, mas os amigos, os mentores estão pedindo. Então, vamos falar um pouco sobre a maior riqueza que um espírito pode ter. Diante da complexidade do assunto, alguém genial chamado Jesus uma vez nos disse, quando esteve aqui pela terra, que não havia outra forma. Se nós queríamos entrar no reino dos céus, nós teríamos que nos fazer crianças. Jesus queria simbolizar algo que para nós, os adultos da terra, fica até complicado perceber. Mas as crianças são necessariamente simples. Necessariamente elas se concentram no momento presente da vida delas. Necessariamente elas sonham e sonham livremente. Necessariamente elas se surpreendem, se encantam com cada coisa que vão descobrindo ao longo da vida. E é exatamente essas componentes que marcam o psiquismo da criança que formam essa orientação do Mestre Jesus de que todos nós deveríamos ter essa simplicidade das crianças se quiséssemos, de fato, entrar no reino dos céus. Jesus dizia, no tempo em que aqui viveu, que o sentido mais profundo da fé que ele conhecia era a união íntima entre um filho e um pai, um filho e uma mãe, uma filha e um pai, pois mesmo os pais imperfeitos da terra, ao chegarem em casa após um dia de trabalho, os seus filhos pequenos correm e se agarram com o seu pai, e nada há no universo, não há nenhuma força no universo maior do que aquela que no momento de união entre duas pessoas que se amam é formada. E Jesus dizia que com aquela mesma simplicidade que as crianças amam seus pais, por piores que possam ser esses pais, ainda assim as crianças amam com simplicidade, como também um cachorrinho, um animal ama o seu, entre aspas, dono. Jesus dizia que com essa mesma simplicidade nós adultos deveríamos nos entregar ao Pai, deveríamos nos abraçar espiritualmente com Ele, e quando essa união se estabelece entre filho e pai, não há nenhuma força no universo capaz de perturbar essa união. Assim, tudo que o espírito leva da vida física, quando deixa esse corpo, é o amor que ele consegue amealhar no seu próprio coração. Quando ele assim faz,
independe até do amor que possam sentir em relação a Ele próprio, já que Ele não está preocupado em receber amor e somente em dar. Assim, juntando a semeadura amorosa com a simplicidade da alma, seriam esses os principais requisitos para a conquista ou para a construção da paz íntima em nós mesmos. E é essa a maior riqueza, ou a riqueza imorredora, talvez a única, que podemos todos nós construir no templo das nossas almas. E a vida é eterna, por estranha que nos possa parecer enquanto na terra estamos, e por mais estranho que nos possa parecer assim que desencarnamos e nos sentimos meio que inseguros nessa transição, mas importa perceber que também na espiritualidade, e principalmente quando deixamos o corpo físico, aí é que os momentos de renovação íntima também se renovam ao longo da eternidade. E cada momento da vida eterna é momento de redenção pessoal, de construção pessoal, de redirecionamento de sonhos, de esforços, enfim. Que cada um dos irmãos espirituais, necessitados de ajuda, de carinho, de ternura, que estão aqui presentes e porventura necessitados desse aconchego vibratório, possam suavizar as suas vibrações, se permitir sonhar, se permitir ser elevados no colo amoroso dos amigos espirituais protetores que estão aos seus lados, que possam ser endereçados e encaminhados às casas de recuperação da espiritualidade, sonhando novos sonhos, suavizando suas vibrações, fortalecendo seus estímulos e as suas motivações para as lutas, para as descobertas do amanhã. Que todos possam suavizar as suas expressões vibratórias, descansar em paz e se entregando ao amor do Pai Amantíssimo com a simplicidade das crianças, sem nenhum tipo de restrição, sem se recordar das suas próprias fragilidades e erros, já que todos nós as temos. Enfim, que possamos todos, os que aqui estamos do lado de cada vida e os que estão no outro lado da vida, como as crianças fazem, nos entregar ao aconchego amoroso do Pai Amantíssimo, com toda a simplicidade que pudermos produzir em nós mesmos. Assim seja. Bem, vamos então agora conversar sobre as duas perguntas que foram feitas. Do lado de cá, ninguém é dono da verdade. Por mais que seja um ser humano esforçado ou que se julgue bem informado, da mesma forma que toda a água do mar não cabe num simples copo, é simplesmente quase impossível que algum ser humano possa perceber todo o contexto espiritual e cósmico que envolve a vida na Terra e ter uma atitude de interpretação ou de opinião sobre isso sem se equivocar em muito. Eu, particularmente, pequeno que sou mestre na arte de me equivocar nesses assuntos, de interpretar equivocado, de interpretar erradamente, portanto, vou apenas falar aquilo que penso, e como também no lado de lá, nesse ambiente espiritual mais próximo a nós, também não tem donos da verdade, e nem mesmo entre os extraterrestres que nos visitam, os seres cósmicos, mesmo que ainda evoluídos, eles também não são donos de nenhuma verdade, posto que a verdade maior repousa no Pai Amantíssimo, e abaixo desse Pai todos se equivocam. O próprio Jesus dizia que somente o Pai era perfeito, e esse Pai a que Jesus se refere é o Pai Amantíssimo, para além dos deuses, para além dos universos, para além dos deuses criadores de universo, ou seja, abaixo do Pai tudo é imperfeição. Nesse sentido, o que eu vou falar aqui, seja motivado pela minha própria opinião ou pelo que eu penso conhecer, seja pela interferência dos amigos espirituais que têm lá as suas opiniões próprias e também conhecem de uma forma mais ampla todo esse contexto do que nós podemos daqui da Terra observar, de fato está para acontecer algo maravilhoso, mas não há nada previsível que aconteça, o que, por exemplo, através dessa mensagem, como foi dito do arcanjo Miguel, ou seja, lá que
quem subscreveu essa mensagem. Veja bem, não há nada de negativo para acontecer. Mesmo que houvesse algo de extremamente negativo, a espiritualidade evoluída não agiria dessa forma. As coisas não funcionam desse jeito. A espiritualidade maior somente interfere através do aviso profético quando é possível ao ser humano fazer alguma coisa para redimensionar as suas atitudes e evitar aquela catástrofe. Quando a catástrofe é iminente, inexorável, a espiritualidade nada diz, porque não adianta dizer nada. Observe bem, um aviso profético, o que é? Nós já falamos disso em outras reuniões. Quando alguém começa a caminhar uma estrada de 80 quilômetros, o caminhante que está no quilômetro zero olha para frente, só vê 1, 2, 3 quilômetros à sua frente. Ele não vê que lá no 23º quilômetro, atrás de uma pedra, tem um leão faminto. E ele vai começar a caminhar por essa estrada, e como ele não percebe o leão, se quando ele se aproximar do quilômetro 23, se ele não ficar atento, se ele não apressar o passo, o leão pode devorá-lo. Ao lado dessa estrada tem uma montanha muito alta. E lá em cima da montanha tem alguém que, da posição privilegiada onde ele se encontra, ele consegue ver o quilômetro 1 até o final da estrada, até o quilômetro 80. Então lá de cima ele vê que atrás da pedra, lá próximo ao quilômetro 23, tem um leão faminto. E que o caminhante lá está começando a andar e está muito despreocupado, olhando a paisagem. Aí ele grita lá de cima: atenção, caminhante, quando chegar no quilômetro 23, sebo nas canelas, senão o monstro lhe devora. Isso é um aviso profético, que pode se cumprir ou não. Se o caminhante escutar o aviso, a profecia, e levar a sério, e mudar a sua atitude, ou seja, ele está andando ali todo despreocupado. Mas se ele se preocupar e prestar atenção ao aviso profético, quando ele for chegando perto do quilômetro 23, ele passa com toda cautela e escapa. Os estudiosos profundos de profecia sabem que as profecias predispõem, mas não impõem. Na antiguidade, 2 profecias existiam para as cidades de Nínive, capital do Império Assírio, e para a cidade de Sodoma e Gomorra. Jonas, o profeta, foi para a cidade de Nínive e disse: se vocês não mudarem de atitude, não fizerem penitência, Nínive vai ser destruída. Os habitantes de Nínive levaram a profecia de Jonas a sério, mudaram de atitude, fizeram penitência, Javé não destruiu Nínive. Já Sodoma e Gomorra, a turma estava nem aí com os avisos proféticos e destruiu. Ou seja, as profecias são avisos desesperados de mentes, ou de seres, ou de espíritos que estão numa posição privilegiada em relação a gente aqui na Terra, e eles de lá nos avisam ou tentam nos avisar para que a gente mude de atitude para evitar um problema que vai acontecer. Tanto é que não existe profecia boa, só tem profecia complicada. Por quê? Porque toda profecia é necessariamente uma tentativa desesperada de se ajudar a quem está vivendo na Terra. Então, se algo fosse acontecer nessa magnitude, se a história de que os polos da Terra vão se inverter a qualquer momento, se isso fosse acontecer, e vai, mas ninguém sabe quando, não adianta nada a espiritualidade avisar, porque não tem nada a ser feito. Se um grande cometa com 180 quilômetros de diâmetro fosse chocar com a Terra, a espiritualidade também não vai avisar, porque não há nada que nenhum ser humano possa fazer, porque todo mundo vai ter problemas. Então, existem muitas mensagens de arcanjos A, B, C, M, J, H. Ao longo dos últimos 20 anos, o que teve desse tipo de mensagem catastrófica, e nunca aconteceu, nem no catástrofe, que foi avisado. Então, novamente, nós estamos vivendo num império em que esse tipo de anúncio é dado e nada acontece. Que bom. Isso tudo começou nos anos 60, quando as previsões relativas às possíveis catástrofes
eram semeadas pela própria espiritualidade superior, porque naquela época eles ainda não sabiam para onde a coisa ia caminhar. Então é melhor avisar e provocar uma atitude de reflexão do que deixar a coisa correr, já que se não levar a sério, diante daquele problema, pode ser que a interferência da profecia seja positiva na vida da pessoa. Mas não é mais esse tempo já passou. O que de fato está para acontecer é o que os mentores têm afirmado, exatamente o retorno, a vinda de Jesus, de Javé, seja lá de quem venha nesse cortejo cósmico, é o início de um novo tempo. Os problemas que estão ocorrendo na Terra são causados por nós mesmos. Stalin, Hitler e Mao Tse Tung, esses nossos três irmãos, em menos de 2 décadas, foram responsáveis por mais de 130 milhões de mortes. Nada há pior do que isso. E quem fez isso fomos nós mesmos, os membros da espécie Homo sapiens. Então, vejam bem, essas mensagens chegam no sentido de mexer conosco, de mexer com o nosso orgulho, de nós verificarmos que, por mais orgulhosos que sejamos, somos um nada aqui na Terra, já que a qualquer momento, de fato, qualquer catástrofe dessa pode acontecer e acabar com tudo. Então, mesmo que ela não seja, entre aspas, verdade naquele momento, ela tem um condão de nos fazer refletir, de nos fazer repensar, tem um condão de aproximar alguns de certas religiões, e em sendo religiosos, pelo menos a pessoa se educa de alguma forma, mesmo que seja da forma mais fácil. Enfim, diante daquilo que eu penso conhecer, diante do que os mentores estão aqui me orientando a falar, nada há de muito complicado, além daquilo que nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia aqui na Terra, que esteja para ocorrer. Os problemas ambientais são seríssimos, o mar não vai subir, já está subindo, os cientistas estão desesperados porque eles achavam que o nível hidrostático do oceano ia subir entre 38 e 52 centímetros até o ano 2100, e pelas últimas medições do ano passado, eles já estão achando que é mais de 1 metro, e isso alaga todas as áreas litorâneas, mas isso não é de uma hora para outra. Isso já começou há algum tempo e está ocorrendo lentamente. Se nós não fôssemos uma sociedade falida, moralmente falando, se a espécie Homo sapiens não fosse corrupta até a medula, se os governos que nós elegemos não nos representassem também nessa corrupção e fossem decentes, nenhum ser humano morreria devido ao aumento do mar até o longo do ano 2100. Porque diversas atitudes governamentais seriam tomadas. Como aquela tsunami que matou dezenas de milhares de pessoas lá na Ásia, se os governos daqueles 6 países da costa sul da Ásia tivessem colocado um avisozinho contra o tsunami, que junto todos eles não gastariam 20 milhões de dólares, ninguém tinha morrido com aquilo. Porque na hora que ocorre um sismo no meio do oceano, essas sirenes dispostas a cada, parece que são 600 metros na praia, ao longo da costa, elas disparam, você pode estar dormindo, você acorda, e andando com calma, você se afasta da costa, vê a tsunami e ninguém morre. Mas os governos são corruptos, porque nós, sociedade, somos corruptos. Essas coisas mínimas não são feitas, e ocorre um tsunami e morre muita gente. O que é que alguém do outro lado vai fazer? O que é que alguém do outro lado, adianta esse alguém ficar gritando profecias? Não adianta. Gritaram muito. Nós tivemos, enquanto espécie Homo sapiens, todas as oportunidades de crescimento moral, mas ainda somos o que somos. Se a gente não aprende pela sabedoria, infelizmente, o sofrimento é que se torna o nosso professor. E a espécie Homo sapiens está aprendendo com o sofrimento. Mas é um sofrimento light. O grande sofrimento, quem provoca, somos nós mesmos. Os grandes males da humanidade são produzidos por nós, seres humanos. Esses males, esses problemas que vêm do meio ambiente, comparado com o que nós fazemos, não é nada. Então, vejam bem. As profecias mais sérias
que existem na face da terra foram feitas por 2 cidadãos, Javé e Jesus. O Antigo Testamento tem lá uns bons 18 profetas, todos muito sérios. Para além dos profetas do Antigo Testamento, nós temos Nostradamus, Edgar Cayce, não sei quantos outros profetas também muito sérios. Esses 2 aqui, Javé, no livro de Enoque, e Jesus, nos Evangelhos e no Apocalipse, todas as profecias que saíram dessas 2 mentes são positivas, no sentido de dizer que no final tudo termina bem. Então, esses 2 aqui são as 2 maiores autoridades por trás de tudo que acontece na Terra. Se eles 2 estão dizendo, deixaram escrito de alguma forma, que no final tudo termina bem, e que a gente está perto desse final, e que se todas essas últimas notícias ao longo dos últimos anos, que vai chover canivete, a terra vai virar de cabeça para baixo, e nunca aconteceu nada negativo, que tal a gente observar esses fatos e começar a achar que realmente, por mais doida que a vida pareça ser, ela é bela e generosa, e que por mais doidos que nós sejamos, a vida é bela e generosa e parece que a coisa é boa que está para acontecer conosco. E é exatamente isso que eles dizem. Que o futuro é dadivoso. Problemas nós vamos ter. Primeiro porque nós criamos os problemas. Segundo porque a natureza não perdoa nunca. O Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Mas por que a natureza não perdoa? Porque a natureza terrena, dentro da sua biosfera, é uma máquina que se movimenta de acordo com as situações. O clima, a tectônica de placas, erupções vulcânicas, isso é uma máquina em funcionamento e ela simplesmente funciona e ninguém para. Nessas renovações, quem está vivendo em cima do chão desse planeta tem desassossegos. Se nós não fôssemos corruptos, nenhum problema desse do clima do planeta ou do meio ambiente provocaria maiores feridas na espécie Homo sapiens. Mas nós nos corrompemos até o ponto de não administrar mais a vida perante as noções de beleza, justiça e decência. Claro que temos que pagar o preço. Mas insisto, de minha parte, ao longo dos últimos 20 anos, e em especial ao longo dos últimos 2 anos, e mais em especial ainda ao longo dos últimos 15 dias, tudo que eu tenho escutado é muito positivo. E eu não estou dizendo essas besteiras só agora, não. Vocês que acompanham, Zé de França, desde os anos 90, diziam, as profecias ruins não vão mais se cumprir. Desde aquela época, esses amigos aqui vêm dizendo a mesmíssima coisa. E até agora acertaram. Então, é o que eu posso dizer. A única coisa que eles continuam insistindo é que vem coisa boa. A gente vai ter uns sustozinhos de vez em quando, mas a coisa é boa. Mesmo que a perplexidade e a surpresa nos marquem, mas a coisa é boa. Só que isso vai exigir de nós muito trabalho. Porque depois da chegada desses seres, essa nossa inércia, esse nosso estacionamento em torno dos valores que nós temos na vida, de preferir acreditar do que pensar, já que crer é um conforto para a gente. Agora, pensar é um esforço. A gente não quer pensar. Então, isso tudo é que vai mudar um pouco. E o pior, tudo que está para acontecer vai obrigar que cada ser humano preste atenção nele mesmo, nos seus defeitos, nas suas esquisitices psicológicas, porque o ser humano é que haverá de melhorar, e ninguém melhora ninguém, é o próprio ser humano que deve melhorar. Daqui a 10, 15 anos, todo mundo vai ter que estar com isso que eu vou dizer agora escrito num papel, e cada dia que acordar olhar para isso. Qual o sentido da vida? Nós existimos e nem sabemos por que existimos. Então a primeira pergunta que a gente deve fazer é: por que eu existo? Eu não sei. Então qual o sentido da minha existência? Quem eu sou? Eu não sei. Então eu estou aqui, sei que existo, mas não sei quem sou e não sei o sentido
dessa vida. Ou seja, eu tenho que descobrir resposta para essas duas perguntas. Para você descobrir resposta para essas duas perguntas, você está dando sentido à sua vida. E a primeira resposta que você vai dar diante dessas indagações é que você tem que se autodescobrir. Então, o autodescobrimento é a primeira etapa do sentido da vida. Quando você se autodescobre, necessariamente você desperta espiritualmente. Então, o despertar espiritual, que é produto da busca do autoconhecimento, é a segunda etapa da construção do sentido da vida. A terceira etapa é a construção do caminho. Você já se autoconhece, você sabe que não é mais só um animal na terra, é um espírito encarnado ou num corpo animal. Na hora que você desperta espiritualmente e se percebe como um cidadão eterno, habitando transitoriamente um corpo animal, necessariamente você educa a sua natureza animal para que esse psiquismo vá através de um caminho do meio, como dizia Buda. Quando você supera essas três etapas, você chega na autorrealização, que é o sentido pleno e definitivo que se dá à vida. Então, o autoconhecimento, o despertar espiritual, a construção do caminho e a autorrealização, são essas as 4 etapas que compõem aquilo que nós chamamos de sentido da vida. Todos os mestres da humanidade, Jesus, Zoroastro, Siddhartha Gautama, Doutrina dos Espíritos, Bhagavad Gita, o que for, nos falaram dessas 4 etapas. Tudo que Jesus, Siddhartha Gautama, tudo que esses homens e mulheres tentaram semear na Terra, foi que nós percebêssemos qual o sentido da nossa vida. Alguns deles deram lições maravilhosas só em torno de uma dessas etapas. Como você se autodescobrir. Aí vem outro mestre e ajuda você a despertar espiritualmente. Aí chega outro, como Buda, ensina as 4 etapas. Conheça-se através da meditação. Desperte a sua natureza espiritual. Caminhe pelo caminho do meio sem extremos, que aí você chega ao Nirvana, que é a autorrealização. Daqui a 10, 15 anos, todos os habitantes da Terra, com catástrofe ou não, quem estiver por aqui vai ter que se dedicar a isso. E para isso não tem escola, não tem mestre. Cada um tem que aprender a parar e meditar por si mesmo. É quando os médiuns, frades, padres, pastores vão estar todos desempregados, porque nós não precisamos de intermediários entre a gente e o Pai. É aqui dentro. Esses seres já estiveram aqui muitas vezes tentando nos dizer isso. Eles agora vêm de novo para dizer a mesma besteirada de sempre. Só que dessa vez, entre aspas, nós vamos perceber que isso é verdade. Até porque eles vão estar escancaradamente na nossa frente e falando com autoridade. Aí sai, porque se um deles ficar aqui, enquanto um deles fica aqui, todo mundo na Terra vai ficar esperando que esse ser faça milagres, dê um jeito na América, no ABC, para ver se... não tem que dar jeito nada disso aqui na Terra. Somos nós que temos que construir as coisas por aqui. E somos nós que temos que construir nós mesmos o alicerce da beleza da vida. Então, a notícia é ruim, mas só tem coisa boa nos esperando no futuro. Sobre a outra pergunta. A humanidade ainda não está devidamente preparada para conhecer todos os painéis referentes à questão luciferiana. Eu mesmo estou recebendo quase que, e eu estou falando aqui eu mesmo, pelo fato de eu estar lidando com esse assunto há uns bons 20, 30 anos, e ainda vivo de perplexidade. Eles estão me mostrando, já me mostraram vários painéis, alguns eu dificilmente consigo entender, porque são situações que fogem completamente à lógica do entendimento humano. Outras, eu acho que entendo, mas não tenho certeza. Quando põe no papel a coisa fica muito complicada. Mas, minimamente, eles têm insistido que mesmo com os equívocos de interpretação de minha parte, eu devo falar a respeito disso. Mas é algo que não dá para palestrar a respeito. Porque, para que vocês entendessem
A rebelião de Lúcifer, vocês deveriam já ter lido absolutamente tudo sobre os deuses sumérios. Veja bem, só se pode compreender a rebelião de Lúcifer em profundidade do que se refere ao finalzinho dessa rebelião que ocorreu aqui na Terra. A rebelião de Lúcifer durou, ainda dura, cerca de 700 mil anos terráqueos. Nos últimos 30 ou 40 mil anos é que a coisa se concentrou muito aqui na Terra. Só que o que se concentrou aqui na Terra já foi uma besteirinha, de uma besteira, de um pequeno problema, de um dos mais de 400 e poucos mil problemas que ocorreram. Ou seja, se alguém pedir para contar a história da sua vida, como é que você vai contar a história da sua vida? Como é que você vai resumir numa história os seus 50 anos de vida, o que aconteceu a cada dia, a cada manhã, a cada tarde? Você não consegue. Nem você consegue citar todos os personagens. Você escolhe uma linha e vai ali naquela linha tentando traçar ou arquitetar um padrão de notícias que minimamente tenha noção ou tenha relação com a verdade da sua vida. A rebelião de Lúcifer é uma coisa totalmente situada além da condição humana de entender. Então o que a gente traz para as palavras humanas é um pedacinho daquilo que é possível ser dito, e mesmo com os equívocos da pessoa que está tentando produzir para o entendimento humano, que ela também comete os seus estragos, que é o que eu faço. Então vejam bem. A confusão toda funciona assim. Eu vou dizer só uns painéis, mas não vou me aprofundar. Entendamos ou não, a criação desse universo, ocorrida há 13,7 bilhões de anos atrás, que começou quando não existia nada e de repente surgiu uma singularidade. Essa singularidade passou a se expandir, não a explodir, mas é uma expansão que nós chamamos de Big Bang. Essa expansão hoje responde por esse universo que a gente conhece, que é uma verdadeira loucura, porque daquilo que o homem até hoje pôde medir, o universo que da Terra a gente percebe é formado por cerca de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia dessa, com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas. Cada estrela dessa com N planetas. Cada planeta desse tem N satélites, luas. Ou seja, são números tão complicados que o cérebro da gente entra em pânico quando começa a mexer com esses números. Nós nem temos linguagem matemática adequada para falar da quantidade de coisas que existem nesse universo. E há 13,7 bilhões de anos não existia nada disso. O que é que os mentores afirmam? Que esse universo foi criado por alguém. A própria mecânica quântica, a física quântica, já provou que existiu um alguém que interferiu na criação desse nosso espaço-tempo. Principalmente quando ocorreu a explosão inicial, e apenas nesse momento existiam partículas que se deslocavam a velocidade superior da luz e partículas se deslocando à velocidade da luz. São tão rápidas esses deslocamentos que essas partículas jamais iriam se chocar para formar o universo conhecido. Alguém de fora dessa criação interferiu, a física quântica chama esse alguém do observador, e interferiu de modo a fazer com que essas partículas superluminais e luminais que voavam a essas velocidades fossem influenciadas por uma vibração mental dele, umas partículas da mente desse observador, e parte dessas partículas superluminais e luminais passaram a voar a uma velocidade inferior da luz, ou seja, transformaram-se em partículas subliminais. E a partir disso, então, que foi possível essas partículas se chocarem umas com as outras. Essas partículas aqui que nós estamos falando são as mínimas partes da matéria, os bósons, os quarks, que formam os prótons e nêutrons, os elétrons, que formam os núcleos atômicos, que formam as moléculas, enfim, que formam o universo físico que a gente conhece. A física quântica já fez aquilo que as religiões nunca conseguiram fazer, já provou que existiu, ou que existe alguém de cuja mente saiu aquela singularidade que deu início à expansão do universo. Os mentores afirmam que esse alguém
era um ser muito especial que existia na região, paraíso, ou seja, na espiritualidade. E os próprios espíritos disseram através de Kardec que a espiritualidade era e é pré-existente a qualquer universo material. Ou seja, a espiritualidade já existia. Esse universo físico foi criado a partir de um certo ponto. Essa espiritualidade aqui já existia e independe desse universo. Então alguém que existia nessa espiritualidade criou esse universo. Esse alguém criou esse universo, aí é que é a história complicada, que eu não vou poder ir a fundo, numa espécie de um acidente ou de um problema. Sabe aquele cientista louco que é engolido pela própria criação? Esse ser mergulhou na própria criação porque viu que não era aquilo e ele estava criando um monstro. Só que quando ele mergulhou, ele não mergulhou inteiro, teve um problema nesse mergulho. Ele, entre aspas, ficou ferido, vamos usar aqui a linguagem que eu posso usar, e ele nem conseguiu ficar nem lá e nem aqui, ficou no meio termo. Uma espécie de universo paralelo, intimamente ligado com o universo físico que ele acabara de criar. Com o tempo, na medida em que as estrelas foram se formando, os mundos foram se formando, como esse ser tornou-se prisioneiro da criação, tornou-se refém da criação, já que ele ficou meio que grudado a ela no outro nível paralelo. Todo mundo lá fora, a gente aqui não, todo mundo lá fora sabe, lá fora do universo, hein? Que esse ser só, entre aspas, resolve o problema que ele mesmo criou, quando a criação que ele criou dentro da sua criação, eita complicação, hein? Quando os seres que ele criou para existirem dentro da própria criação evoluírem a tal ponto que possam, junto com ele, resolver o problema e todos serem reintegrados à espiritualidade. Como esse ser que ficou refém da própria criação, ele não ficou inteiro, ele ficou incompleto, ele ficou com problemas. E tudo que dele é criado com a carga genética dele, também é problemático. E como ele criou um monstro que não tem fim, que é esse universo que vai crescendo, crescendo, ele querendo ou não, o nosso universo está em expansão, ele começou a criar seres para que pudesse administrar as naturezas que estavam sendo criadas dentro do universo que ele havia criado. E esses seres são a cara do Pai. Têm as mesmas potencialidades, mas padecem dos mesmos problemas. Aí, seres maravilhosos dessa espiritualidade pré-existente, desse paraíso, desse não-tempo, que não tem nada a ver com os universos criados, muitos deles mergulharam nesse universo, no sacrifício, para ajudar o seu companheiro de aventuras cósmicas lá no paraíso que se deu mal. Jesus é o maior deles. No meio dessa evolução ou expansão universal, alguns seres que foram criados e começaram a crescer dentro das vidas deste universo, começaram a se colocar de forma contrária à atitude desse ser e dos seus arcontes. Lúcifer foi um deles. Só que como esse ser não mergulha no universo sempre, Jesus, que estava mergulhado no universo, foi para o sacrifício, num dos mundos de capela, tentando, como ele fez, abafar ou resolver, ou seja lá o que for, vários problemas que iam surgindo ao longo do tempo. Quando toda essa confusão que começou há 700 mil anos atrás, lá em Capela, começou a ser o que era antes um problema para inúmeros mundos, ficou concentrado em 3 ou 4 mundos, sendo a Terra um deles. Aí esse ser resolveu encarnar na espécie que havia sido criada, uma espécie animal, de um mundozinho bonito, mas lá na periferia da galáxia, para, enquanto o homem, tentar ajudar
desde ao pai, a que ele chamava de Javé, aos assessores dele, as hostes trevosas já presentes na espiritualidade, em que interage com esse universo físico, que não tem nada a ver com a espiritualidade superior. E antes disso, quando Lúcifer, há cerca de 100 mil anos, veio para a Terra, porque ele foi mudando de mundo, levando o seu quartel-general, quando só restava a Terra para ele vir. Quando ele chegou aqui, ocorreu um pequeno problema, e eles resolveram, quando Lúcifer chegou aqui, cerca de 100 mil anos atrás, eles tentaram, com os corpos que eles tinham, que eram corpos extraterrenos, sobreviver a toda essa loucura que é a natureza terrena. Eles não conheciam aquilo que nós chamamos de transitoriedade, de morte. E como eles estavam agora recebendo a luz do sol, e os corpos deles não estavam acostumados a esse tipo de estrela, eles começaram a perceber que aqueles corpos especiais que eles tinham, em algum momento iam fenecer ou morrer igual ao que acontecia com todos os corpos da natureza terrena. Eles começaram então, aqui eu estou falando há cerca de 80 mil anos atrás, em algumas bases que nós hoje chamamos de Atlantes, a tentar desenvolver experiências de manipulação genética para criar tipos de pele, coloração de pele, o que diabos fosse, que os ajudassem a manter a longevidade celular dos seus corpos, para que eles não... Qual o problema? Eles sabiam que se um deles morresse, o espírito desse que morreu ia para onde? Para o nível espiritual planetário da Terra, ia ficar refém lá, e daqui ninguém sai. Só sai se encarnar em algum corpo da natureza terrena. E os corpos disponíveis que então existiam eram da espécie Homo sapiens, mas eram aqueles homens Cro-Magnon ou Neandertais que viviam em cavernas. Então nenhum exilado chique queria morrer aqui, porque sabia que ficar preso o tempo inteiro aqui. Eles queriam dominar a Terra, mas sair nas suas naves daqui. Durante 30 mil anos, esses seres tentaram de tudo, e de vez em quando um deles morria. E eles não eram tantos assim. Então eles perceberam que não iam conseguir, estavam receosos de a qualquer momento a Terra ser invadida pelas forças celestes de Javé ou de Jesus. Eles então fizeram um truque. Com a tecnologia que eles tinham, eles resolveram se astralizar, ou seja, criar um ambiente vibratório que nem era da espiritualidade, nem era o físico, para que eles pudessem aqui se esconder e daqui, esconder não, criar uma espécie de uma trincheira, e dessa trincheira enfrentar quem tivesse que enfrentar no meio da confusão do Lúcifer. Eu descrevo isso no livro Carne e Compromisso. E eles começaram então a se astralizar, quando 200 e poucos dos milhares de seres que iam passar pelo astral planetário já haviam se astralizado, ocorreu um problema, aí sim, um hecatombe planetário, com outra questão. E a máquina, entre aspas, que permitia essa equalização da mente, desse teletransporte no nível astral, dançou, e eles então ficaram presos nesse nível astral, mas como eles eram muito fortes, eles se materializavam a hora que quisessem no meio dos Atlantes. Só que a cada vez que eles se materializavam, eles perdiam muita energia. Para a surpresa de Lúcifer e da sua turma, quando eles perceberam que eles tinham se astralizado no mesmo nível que pertencia a um universo paralelo, no qual Javé repousa nele, aí a confusão foi feita. Então ficamos nós aqui na Terra, físicos, sem a menor noção de nada, dois níveis astrais se degladiando, seres extraterrenos nos visitando, equipes maravilhosas de espíritos evoluídos das regiões espirituais que não tem nada a ver com esses mundos astrais, tentando ajudar a humanidade, e as equipes trevosas da espiritualidade negativa, de sofredores perturbados, dos níveis espirituais mais primários, obsidiando todo mundo aqui na Terra, e alguém chamado Jesus veio para o único nível em que desse nível ele podia influenciar a todos, e foi isso que ele fez. E eu não digo mais nada.
espero que o que eu falei aqui possa ajudar alguém a refletir, a entender minimamente o contexto, porque é muito complicado. Quem em sã consciência vai entender um troço desse? Mas houve algum conflito entre Jeová e Lúcifer, nesses dois? No livro Reintegração Cósmica, leia. Mas você fala que foi aqui na Terra, né? Que houve um confronto assim. No astral. No astral. Se Lúcifer estava no astral e Jeová brigava com ele, o conflito era no astral. Mas no livro não está bem claro que Lúcifer era. Porque nem eu sabia na época, eu estava só escrevendo, mas foi assim que saiu. Pessoal, veja, o assunto é muito doido. Eu não tenho como falar mais nada do que isso. Nem agora, nem daqui a pouco, nem depois, nem em conversa paralela, porque eu nem sei falar sobre isso. Eu estou escrevendo inúmeros livros, só sobre Javé são mais de 20 livros. Sobre esse tema, já nem sei quantos. Então, eu ainda preciso aprender a entender o que eles querem passar para colocar no papel. Eu vou estragar um bocado quando colocar no papel, obviamente. Mas só publico esses livros se depois da chegada deles eles disserem, está errado, mas pode publicar. Porque é o máximo que você, como ser humano, pode entender, então publica. Um dia a gente corrige. Uma das mensagens do Edgar Cayce, ele fala da reencarnação como sendo algo restrito apenas à Terra. E mais ou menos deixa entender que como lei cósmica, a reencarnação ela não se ampliaria para outros quadrantes do universo, para outros mundos materiais. O que você poderia comentar sobre isso? Onde é que está escrito? Em uma das mensagens de Edgar Cayce, no livro dele. Veja bem, Eu esqueci o nome. os espíritos afirmam algo totalmente diferente disso. E os mentores cósmicos também. Porém, reencarnação punitiva só existe aqui na Terra. Talvez seja isso que Edgar Cayce tenha querido dizer. Vejam bem, esse universo criado, ele é transitório. Então, tudo que existe dentro dele é transitório. Até as estrelas nascem e morrem. As galáxias, absolutamente tudo. O DNA, tudo que existe na Terra, já nasce com o germe da sua própria morte. Por isso que tudo é transitório. Então, existem mundos aí fora. Por exemplo, aqui perto, que eu digo, é uma forma de falar. Em algum ponto aqui, tem um mundo que eles chamam de Universidade de Tal. Essa universidade é o mundo inteiro. É um planeta como se fosse a Terra. Nesse mundo, que também é transitório, você lá não nasce e morre. Você acontece e desacontece. Desculpem as palavras que eu estou usando. Mas é o seu belo critério. Quando você atinge um certo nível de evolução, você e seus mentores, a partir da rede da espiritualidade, dizem, está na hora de você fazer o curso lá em tal 7. Aí você vem da espiritualidade, passa embaixo de um certo portal intermediário entre a espiritualidade e tal 7, que é um mundo tão físico quanto o nosso. De repente, você, quando passa nesse portal, se materializa lá dentro do mundo tal 7. Aí tem lá 12, 13, ou 20, ou 40 amigos seus de outras aventuras, tudo te esperando. Aí você entra com um tipo de corpo que é comum à natureza, mas esse corpo ele não nasce. Ele nasce, mas dessa forma. Já nasce pronto. E esse corpo, ele é produzido de acordo com a atitude mental do espírito que vai lá encarnar nesse corpo, seria o termo que a gente vai usar? Não sei. Esse corpo não é de carne, é de outra coisa, é de outro tipo de matéria. Então, que termo a gente utilizaria? A gente nem tem termos para isso. Mas a gente pode fazer uma aproximação como se ele estivesse encarnando. E lá ele fica um dia, 1000 dias daquele mundo, 100 mil dias, 100 milhões de dias. Quando ele terminar o curso, ele e os mentores dele daquele mundo, quando chegam à conclusão, você não tem mais nada a aprender aqui,
Aí faz lá um comes e bebes, um coquetel de despedida. Ele vai lá para perto desse portal, despede, tchau, tchau, desaparece. Aí o espírito dele vai lá para a espiritualidade. Como é que a gente chama isso? Nascer e morrer? Pode ser. Mas é totalmente diferente daqui na Terra. Lá não tem sexo. Pessoal, a coisa é tão doida que existem mundos aí fora em que os corpos são robóticos. E alguns espíritos encarnam. A expressão não pode ser encarnar. Mas para aprender certas... e para imantar na própria mente espiritual certos impulsos desse tipo de psicotrônica que existe nesse mundo, eles ficam como que imantados a essas máquinas durante um tempo. Como é que a gente vai falar disso aqui na Terra? Agora, na Terra, como existiam 200 bilhões, 200 eu estou dizendo, número menor, de espíritos nessas regiões espirituais vinculadas ao universo físico, que não tem nada a ver com a região espiritual evoluída, quando espíritos problemáticos ficam alojados nessas esferas espirituais, eles não têm para onde ir. Eles têm que se limpar dos arquivos negativos, experienciando vivências no mundo físico que tem relação com aquele nível espiritual, e só depois de eles purgarem e construir uma nova atitude vibratória íntima que eles podem sair daí para mundos melhores. Qual é o drama dos espíritos congregados nessas esferas espirituais mais próximas à da Terra? É que esses espíritos enlouqueceram, somos nós. Quando nós ficamos no lado de lá, nós devemos compreender que lá não tem reservas. Eu aqui posso ser o maior mentiroso, e olha que eu gosto de mentir placas, né? Que tem na face da Terra, posso ser o mais hipócrita dos homens, posso ser falso, invejoso, mas na hora que eu ponho um sorriso na minha cara e disfarço, eu consigo até enganar algumas pessoas durante algum tempo. Mas na hora em que essa máscara morre, que meu espírito sai, aí, amigo, não tem disfarce. Tudo que é ferida e podridão dos meus pensamentos e sentimentos são marcados em mim mesmo, e todo mundo na espiritualidade olhou para mim e percebe quão feio eu sou. Não tem disfarce. Só que todos nós somos feios quando estamos do outro lado. Então todo mundo sabe o que todo mundo fez com todo mundo. Eu estou exagerando um pouco, tá? Do outro lado também ainda tem muita misericórdia que nos permite ainda esconder umas besteirinhas em certos níveis. Mas qual é o problema do outro lado? Todos nós precisamos ir para a Terra. Mas ninguém quer vir junto àqueles que a gente conhece. Tomé e Bebé estão do outro lado, precisam vir à Terra. Aí Tomé olha para Bebé e diz: você já fez isso comigo naquela vida, fez isso, tá. Aí Bebé diz: você também já fez isso comigo, não tem afinidade, não vem. E é preciso que quem vem aqui na Terra goste um do outro para formar um núcleo familiar, para ocorrer a atitude sexual, para que novos corpos sejam produzidos, para que outros espíritos se mandem. Até formar família aqui na Terra é difícil. Mesmo com um corpo novo, e na hora em que o espírito nasce, toma um corpo novo, se esquece de tudo, porque os arquivos da mente espiritual todos se fecham, já que agora tem uma outra máquina pensante, que é o cérebro físico animal. Esse cérebro nasceu e vai morrer com esse corpo. Essa mente espiritual, que é uma espécie de um outro cérebro, ela é eterna. Ela marca tudo que ela já viveu, seja na espiritualidade ou em vidas passadas, e traz tudo consigo. Só que na hora que ela vai se submeter a um novo cérebro, ela fecha todos os arquivos. Esses arquivos ficam todos fechados, aí Rogério nasce. Aí na hora que Rogério começa a viver aqui na Terra, um psiquismo que responde pela personalidade de Rogério começa a se formar, e eu começo a pensar que eu sou Rogério, Rogério abre a boca para comer. Eu, criancinha, abro a boca, Rogério, sou Rogério. Aí um belo dia eu me encontro com o Luiz. Meu cérebro nunca viu Luiz, nem Luiz nunca me viu. Mas na hora que a gente se encontra, se a gente se conhecer de vidas passadas, as nossas duas almas fazem assim.
elas também se encontram. E os arquivos dos dois se abrem. Mesmo que o meu cérebro dele não tenha a menor ideia disso. Se o fator resultante das nossas vivências do passado for positiva, a gente sente uma relação de empatia com o outro. Se a coisa for desagradável, é antipatia na hora. É assim que funciona. Então, para que as famílias se formem, a gente vem na espiritualidade meio que mexidos ou enfeitiçados para quando alguém se encontrar com uma provável companheira, esses arquivos se abrem e, além de um sentimento normal de empatia, vem um sentimento muito forte de paixão, de papapá, papapá. Às vezes é puro feitiço que a espiritualidade coloca para ver se Tomé e Bebé conseguem se suportar juntos aqui 30, 40 anos. Às vezes não suportam 4 meses. Isso é natural. Mas pouco importa, porque, entre aspas, tem espírito demais do outro lado, represado, precisando viver. Ah, quer dizer que quanto mais filhos a gente tiver, melhor. Não, pior. Porque quanto mais gente nasce aqui na Terra, fora do contexto familiar, que lhe possa dar formação, pior fica a situação caótica da coexistência aqui na Terra. Então, cada espírito que nasce com uma probabilidade muito pequena de ter sucesso, e a coisa só faz se complicar em termos de débitos espirituais. Então, teria que existir um ponto de equilíbrio, de sabedoria, aspecto do qual estamos ainda muito distantes. Então, esse tipo de reencarnação que ocorre aqui na Terra, ela é meio punitiva por isso, porque a gente precisa encarnar, e a cada vez que reencarna complica tudo, porque o meio está muito complicado. Mas, o que é encarnar? É o espírito se submeter transitoriamente a um corpo carnal que nasce e morre. Existem outros mundos onde os corpos das naturezas desses mundos são também comparáveis ao que a gente chama de carne. Nesses mundos, os espíritos encarnam, mas se recordam. Eles conseguem abrir os arquivos da mente espiritual e vão se recordando. Nós aqui não temos essa capacidade, e é bom que não tenhamos, senão a gente nem formar casal a gente consegue formar. A gente não consegue confiar em ninguém. Um dos aspectos da nossa doença é esse. Jesus, obviamente, sabia que, em vindo aqui, ia ser agredido de toda forma. Mas ele se deixava agredir e não devolvia a ofensa. Nós nos tornamos em si mesmados e não confiamos em ninguém, porque a gente evita ser agredido. E quando a gente é agredido, devolve. E aí? Então, felizes dos que preferem ser agredidos. Se tem que haver agressão, é melhor ser agredido do que agredido. Mas nós não pensamos assim. Mas essa é a verdade. Então, resumo. Existe muita coisa em fora. O que Edgar Cayce, que é um grande vidente profeta, talvez tenha se referido, é nos termos de encarnação aqui na Terra. Dos Anunnakis, no mundo chamado Nibiru, eles também encarnam. Mas comparado com o nosso tempo, eles vivem dezenas de milhares de anos no corpo só. E são sérios em relação à espiritualidade superior. No entanto, as reencarnações lá não são kármicas. Lá serão ainda pela quantidade de besteira que eles fizeram e continuam a fazer. E aqui nós estamos deixando de ser kármico e lá vai entrar no mundo kármico. Rogério, 700 mil anos diante de 13,7 bilhões. É bem pouquinho, né? Besteirinha, né? Então, eu acho Então que pare sua pergunta por aí mesmo. Bom, eu ia perguntar se uma parte. Então, eu entendo, e você acha que mesmo no seu livro já mencionou isso, que anteriormente a essa rebelião de Lúcia, outros acontecimentos, suponho que sejam semelhantes, já teriam acontecido. Não semelhantes. Mais complicados. E ainda vão acontecer outros. Você está agora? Não. Nós ainda temos 18 mil anos terrestres para frente para resolver todas essas confusões. Só de Lúcia, porque as outras já estão resolvidas.
Não, mas veja só, a de Lúcifer já é um pouco aspecto de um problema que não foi resolvido no passado. Um rescaldo, digamos assim. Há cerca de milhões de anos atrás, quando um certo mundo bastante evoluído percebeu a história desse universo, esse mundo criou um modo de penetrar nesse universo paralelo para ir brigar com Javé lá dentro. Da criação deles, para ir sair para lá. Javé está numa espécie de universo paralelo. Nem a espiritualidade onde ele vivia, nem a criação física que ele fez. De vez em quando ele se joga aqui dentro, mas uma turma que vivia aqui, nesse universo. Dele. Sim, tudo tem aqui a criação dele. É impressionante. Os espíritos que estão habitando tudo que é criação de Javé, esses espíritos não são criação de Javé, é outra história, é do Pai. Vejam bem, a gente está aqui na Terra, qualquer um de nós, em uma vida, pode se unificar ao Pai, lá nesse paraíso. O que é que o yoga profundo faz? Ele, posição de yoga, deixa o corpo, sai. Esse yoga, ele pode ir lá no paraíso onde ele está, nas regiões mais altas da espiritualidade. Aí ele chega lá, é aconselhado, volte, faça assim, assim, então não volte. Qualquer ser humano pode fazer isso. Javé, em todos os seus arcontes, eles não podem fazer isso. Ou seja, é o paradoxo do paradoxo. Raças criadas por Javé, os espíritos que por elas transitam, podem chegar num nível de evolução que nem o próprio Criador, na atual condição, veja o trabalho de Abraão. Tudo isso porque ele não entrou inteiro. Nosso livre-arbítrio está condicionado ao dele e o dele ao nosso. Quase assim. Javé precisa de todos nós. Precisa que todos nós evoluamos para que juntos com ele daqui saiamos. Nós não precisamos dele, mas sem ele a gente não passa. Então é muito complicado. Ocorreram problemas para trás. E quando eu falo em perplexidade, é porque os caras me mostram isso. Eu não consigo entender, entre aspas, o de antes de ontem aqui da Terra, quanto mais a de Lúcifer, 700 mil anos atrás, num contexto totalmente diferente, quanto mais. E eles estão me mostrando para que eu supere as minhas frivolidades pessoais, as minhas conveniências pessoais, já que eu não tenho mais saco nenhum para estar fazendo nada disso que eu estou. Eles me mostram para eu ver que é coisa dramática, para que eu me supere e continue a fazer alguma coisa, já que isso me espanta, ou eu faço ou ninguém faz. Quando você se acha o único entre 6 bilhões e meio de habitantes a saber de uma coisa e ninguém mais sabe, você enlouqueceu de vez, cara. É o meu caso. Eu tento não levar isso a sério, eu tento não acreditar nisso, e esses caras me enchem o saco. Pois olha, pode gostar ou não, mas é. Fale, por mais que você erre, mas semeie reflexão em torno disso. Essa história já vem há milênios, a confusão é grande. Jesus foi para o sacrifício total. E aí, se isso fosse uma vez ou outra perdida na minha vida, não, mas é todo dia. Javé diz, eu fiz isso com você para você me conhecer. Se alguém dissesse que eu existia dessa forma, eu não ia acreditar. Então está aqui, me julgue pelo que eu faço com você e pegue pancada. Amorosas. Eu vou fazer o quê? Você viu o que Javé fez com a turma que anunciou em outubro também? Vários médios do mundo inteiro anunciaram a mesma besteira que ele tinha pedido para anunciar antes. E também não se cumpriu nada. A explicação que ele dá para isso é algo fantástico. Eu não falo aqui porque eu ainda não estou autorizado, mas ele tem razão. Por mais chato que seja para mim concluir que ele tem razão, porque eu estou, entre aspas, sofrendo todo um peso de pancadas e papapá, mas não faz mal. É um saco. Mas o pior é que ele tem razão. Então, é muito complicado. Vamos entender o seguinte, né? Aqui na Terra existem duas grandes parcelas de pessoas. As já tendentes ao bem, como a gente, e aquelas que são desagregadoras, aonde chegarem, transformam
o ambiente em questão é algo muito complicado, muito ruim, muito maldoso. O que Jesus fez não valeu nada para essa turma. Só a disciplina de Javé que resolve. Porque essa turma enlouqueceu há muito tempo e ainda não conseguiu dar alguns passos. Todos nós estamos um pouquinho melhores porque fomos resgatados pelo testemunho amoroso de Jesus, pelo testemunho de um Buda. A disciplina de Javé já não serve para a gente hoje. Aos nossos olhos parece injusta, anacrônica, antiética, anti-amorosa, violenta, que nem nos for. Mas a natureza de Javé é totalmente diferente da nossa natureza. A natureza humana que ele criou é uma das naturezas que compõem a sua exuberante personalidade. Como é que a gente vai entender isso? Vá conversar com o leão para ver se você estabelece algum tipo de comunicação. Vá conversar com o periquito, com o macaco. Vá conversar de um assunto sério com a criança ou com um doido. Você não consegue estabelecer padrão de conversa. Com Javé é muito pior. Nós não conseguimos. Quando ele vibra só na componente humana, algum tipo de... Quando ele, por alguma questão, vibra diferente, não tem jeito. Chinelo. Porque até Jesus se submeteu a esse tipo de coisa. Jesus não precisava ser crucificado. Por amor a Javé, ele fez todo o plano de Javé, mas fez do modo dele. Jesus se submeteu à criação de Javé em muitas oportunidades. A vida dele na terra é só uma dessas passagens. Mas ele nunca se subordinou a Javé. Ou seja, ele nunca se transformou num Javé. Disciplina impondo. Jesus nunca impôs nada. Ele só deu testemunho tentando despertar em nós a herança espiritual do Pai amantíssimo. Não tem nada a ver com Javé. Esse é o segredo da história. Mas Javé é sério em relação a essas questões. Então, se com Jesus, que é Jesus, a coisa foi do jeito que foi, imagine com alguém do meu tamanho. Não é mal. Javé não tem maldade. É a natureza dele que é assim. E o cara é dono desse troço aqui, foi ele que criou e ele que toma conta. E isso existe, nós estamos aqui e não tem como se resolver de forma diferente. Agora, se isso tudo que eu for falando para vocês for verdade, quando é que a humanidade vai entender isso? Não vai. Pelo menos a curto prazo não tem como. Mas o que é que Javé diz? Eu vou chegar, falo uma besteira, o resto é com vocês. Porque ele não consegue estabelecer padrão de comunicação inteligível com todos nós durante muito tempo. Jesus, quando chega aqui, não podia dizer isso claramente, senão a gente ia odiar Deus desse pedaço, não amado. É muito complexo. Eu treino há 10 anos morrer e ainda estou vivo. Todo dia quando eu acordo eu me entrego ao Pai. E, cara, deixa eu tomar sorvete no purgatório, que é muito melhor do que ficar na confusão delas. E todo dia acordo. Aí me enche de energia para enquanto eu estiver aqui ser o homem mais feliz que eu mesmo conheço, mas doido para ir embora. Namoro com a morte há muito tempo. Continuo aqui, até porque a morte é uma beleza. É o que nos permite sair dessa situação e como eu, apesar de pequeno, tenho o privilégio de ter um pouquinho de amor em mim mesmo, eu já tenho um certo trânsito livre no setor leste do purgatório, então sempre me divirto. Mas ainda estou aqui. Jamais tirarei minha vida. Mas se descesse um disco voador e dissesse, quem quer ir embora, pense alguém, dizer, correndo eu, ou se alguém dissesse, ei, quem quer desencarnar em 2 segundos? Há muito tempo eu estou livre, desapegado de todas as coisas da terra, amo tudo aqui na terra, mas a pancadaria em cima de mim é tão grande que eu já me leve nesse troço. Mas enquanto eu estiver aqui, serei o mais feliz dos homens que eu mesmo conheço. Apenas me falta energia para levar esse assunto adiante. E eles insistem, leve, leve, leve. A coisa é tão doida que eu recebi vários convites para ir para São Paulo, não vou. Um belo dia, que eu não me lembro quando foi, eu disse que ia e que o tema da palestra era Lúcifer, não sei o quê. Aí quando me mandaram o e-mail que eu olhei, eu disse, eu fechei isso. Vocês vejam o nível de loucura que eu cheguei. Só que não sou eu.
os amigos espirituais, em algum momento, me dominam, me forçando a... Vocês vejam a que nível a coisa chegou. Aí minha carreira profissional, que nem existe mais, que é fama de doido, de pilantra. Aí eu vou, acordando todo dia, chego no trabalho, digo, ainda não fui demitido, não fui, eu vou, não, aí vou, e vou. Mas por mim mesmo, eu ia. Mas digo isso só para desassustar vocês em relação à morte. Porque a morte é a maior beleza que a vida tem. A morte existe porque tudo que é transitório pressupõe entrada e saída, e a morte é a grande porta de nós sairmos dessa situação. Se todos nós fôssemos eternos, à medida que fôssemos nascendo na Terra, a superpopulação acabaria com o planeta. Vocês já pensaram se Hitler, Mao Tse Tung e Stalin ainda estivessem vivos aí, disputando o domínio do planeta? Guerra, guerra, guerra. Aquela história, já pensou você casar por toda a eternidade com uma mulher chata de mau humor? Já pensou você casar por toda a eternidade com um marido com mau hálito, mandão e dono da verdade? Ainda bem que existe. Já pensou só torcer pelo América, pela eternidade inteira, como é o meu caso? Ainda bem que existe a morte, porque permite que a vida seja renovada aqui na Terra. E como todos nós somos cretinos e doentes, que bom que chega a hora de todos nós para ver se os que nascem aqui na Terra o fazem com menos problemas e podem construir um modo de vida mais digno aqui na Terra. E a gente, quando voltar lá na frente, já volta milionário. E assim é a única saída que nós temos. Então, se não fosse a morte, a vida na Terra não seria possível. Eu vou ter medo da morte? Eu que tenho o privilégio de poder perceber o outro lado, não posso ter medo da morte. E quando eu tenho o privilégio de conhecer um pouco o outro lado, e que é muito mais gracioso que aqui, claro que a vontade de estar do outro lado. E mais ainda diante desse tipo de vida que eu estou levando no meio de tanta confusão, aí é que eu quero estar do outro lado. Eu sei que ninguém acredita nisso ou leva a sério, mas eu falo também sobre a morte para ver se as pessoas se desassustam, perdem o sentimento de terror, de pavor de se falar em morte. Às vezes eu estou fazendo palestra lá no Sul, falo disso, aí alguém na plateia fala, desse jeito, não falo morte. Cada vez que eu falo, porque eu gosto da morte, a pessoa faz desse jeito, sentada. Aí no final ela diz, meu filho, não fala em morte não, porque isso dá uma azar danada. Eu digo, não, porque eu venho falando há 30 anos e ainda estou vivo. Um dia vai dar, um dia eu vou morrer, claro. No dia que eu deixar esse corpo, a senhora vai dizer, olha, ele falava tanto em morte, não foi, fazer o quê? Isso tudo diante desse contexto complicadíssimo que é a Terra. Finalmente, segundo os mentores, chegou o momento em que Javé pode dar as caras, só que ele não vai dar as caras. Ele vai chegar, mas a gente nunca vai vê-lo, creio eu. Mas a gente vai saber que naquela nave estava ele, mas Jesus vai dar as caras sim, por isso que ele veio junto. Porque de Jesus a gente não tem muito medo, de Javé não tem certo. Mas Javé é que vai cuidar dessa parte da humanidade que ainda não é tendente ao bem, na medida que vai desencarnando lá dos ambientes espirituais, dentro dos exílios. Vão ter a companhia agradabilíssima de Javé por mais não sei quanto tempo. E aqui na Terra, que vai se tornar um mundo de regeneração, já que aqui deverão renascer apenas espíritos tendentes ao bem, todos sob a égide do amor suave de Jesus, que não impõe nada, que não enche o saco de ninguém, que respeita todo mundo, apenas procura com a sua atitude de testemunho despertar o que de melhor existe no íntimo de todos nós. E é preciso que nós cresçamos para nos tornarmos habilitados a ajudar todo mundo que está nessa retaguarda, que cada vez mais se complica. Porque nessa retaguarda existem afetos da alma da gente. Existem espíritos que estão lá complicados ainda, que foram nossos cônjuges, pais, filhos em vidas passadas. E a família, entre aspas, só fica feliz quando todos os membros estão. E esse é um grande desafio. A gente falou muito tempo da reintegração da Terra ao convívio com o cosmos. E é um fato. É isso que está acontecendo. Mas isso é um capítulo muito bobo da verdadeira reintegração de todo esse contexto universal à realidade espiritual. Mas isso só daqui a bilhões de anos terrestres. Mas detalhe, esses 13,7 bilhões de anos terrestres, para quem está lá nesse paraíso,
do jeito que Flávia Hebron está ali sentada olhando para mim desse jeito, tem alguém lá no paraíso que também estava olhando para Javé. Javé criou o universo, esse negócio começou e ele ainda estava sentado olhando. E aqui já se passaram 13, 17 bilhões. O cara ainda está tentando entender o que é que esse cara fez. Aí, não, eu vou mergulhar. E mergulha para ajudar, e tem alguém lá olhando para todo esse universo, lá dessa posição privilegiada, ainda tentando entender. Esse cara ainda não foi beber água, ainda não foi no banheiro, ainda não foi ver a família. É um momento presente. E quando essa história toda terminar aqui, com mais bilhões de anos, ainda é um momento presente para esse paraíso, porque essa região é a região do não tempo. Só que isso coloca o nosso cérebro em pânico, já que nós, seres transitórios, não conseguimos imaginar nada que não seja transitório. Tudo para nós tem que ter início e fim. Algo incriado que não teve início, o nosso cérebro não consegue conceber. Vocês já tentaram fazer isso? Tentem conceber algo que não teve começo. Tentem imaginar qualquer coisa. O cérebro da gente não consegue. Esse tempo cronológico que a gente vive aqui, esse tempo cronológico que a gente tem que cumprir, né? Ele então passou, ele é uma criação do universo de Javé. Porque nos outros universos... Existem outros universos que têm um tipo de espaço-tempo semelhante ao nosso, mas com propriedades diferentes. Existem dimensões existenciais em que não existe tempo. Porém, tempo no sentido psicológico existe em qualquer recanto da criação. O que é que eu estou querendo dizer? Alguém lá no paraíso, ou alguém aqui hoje, se lá no paraíso alguém beber água, o sentido psicológico de alguém pegar um copo e esse sentido psicológico de que decorreu algum tempo entre a minha ação, esse sentido também existe lá no paraíso. Porém lá, entre aspas, não há contagem de tempo. Maduração. Não há o sentido psicológico de passado e futuro, porque é um eterno presente. Aí as palavras, nós não temos como com o cérebro humano tratar desse assunto. Então, para a nossa condição, entender isso já é suficiente. Ou seja, esse universo tem a noção de tempo, seja o nosso psicológico, seja o fato de você gastar um tempo para se deslocar daqui para lá, ou o fato do sentido astronômico de dia, noite, estações de anos e por aí vai. Em outros universos existem noções semelhantes, mas existem dimensões existenciais em que o sentido de tempo é outra história, totalmente diferente. No paraíso, entre aspas, não há envelhecimento. Você é o que é. E você mergulha em qualquer universo a hora que quiser. Você já é um ser evoluído. Na universidade de tal, também não tem envelhecimento. Mas você não pode ficar toda a eternidade naquele corpo, porque tem hora que ele começa a... que é o mesmo problema que Javé tem nesse nível astral que ele está. Ele suporta um tempo X. Esse tempo X é o tempo da duração do nosso universo, coisa parecida. São matérias que fogem totalmente à nossa. Aí vocês imaginem o que é que eu passo nas minhas madrugadas. Mas, essa existência, essa vivência, digamos assim, diferenciada da cronologia que a gente vive aqui, é a alma que permite, isso é uma pergunta. Sim. Essa coisa de pegar o copo, esse gesto, né, de sofrer, pegar e tomar água, por isso que você deu, né? Sim. A alma é que dá essa dimensão da existência, esteja ela onde estiver. Vamos entender o seguinte. Nós temos um cérebro físico transitório que só serve para essa vida. Além desse cérebro físico, nós temos um corpo espiritual que tem uma mente espiritual.
do jeito que esse cérebro físico tem uma espécie de software. Esse cérebro é o hardware, né? O modo como ele age quimicamente, interagindo com a realidade, é o software dele, é o programa mental que foi criado. A mente espiritual da gente também tem um programa mental típico da alma ou do espírito, que serve para a alma mais profunda, através do espírito, habitar diversas regiões transitórias, de níveis espirituais, de níveis astrais, de mergulhar em mundos físicos transitórios, mas que também ainda não é o verdadeiro eu do indivíduo. Para além dessa mente espiritual, que é uma espécie de software imortal, está a consciência profunda do ser, que é algo muito além daquilo que chamamos de corpo espiritual. No âmago dessa consciência está a herança divina que cada um tem do Pai Amantíssimo. Aqui na Terra, na hora em que através da yoga você consegue pacificar o modo de pensar desse cérebro, o modo de sentir desse cérebro, e o tranquiliza ou neutraliza através do controle respiratório, aí a sua mente espiritual começa a abrir os arquivos da mente espiritual, das vivências, através do fluxo, da influência, da profundidade da sua respiração. O prana também consegue fazer com que a mente espiritual relaxe, durma. Aí é quando o eu mais profundo desperta. E mesmo você aqui com esse cérebro físico sente, no mais âmago, no mais íntimo de você mesmo, aquele eu profundo despertar. Aí é quando você percebe que você não é Rogério, que você não é Eugênio. Que esse modo de pensar da gente aqui na Terra, ele vale para cá, mas... Aí qual é o drama? É que quando você se percebe alguém mais profundo, diferente daquela personalidade pela qual você é chamado, isso não tem retorno. Aí você começa a fingir que você é Rogério, para continuar a conviver num ambiente em que cada um pensa através do modo de pensar daquele mundo. Quando o foco da sua consciência reside na união íntima com o Pai, no mais íntimo de você mesmo, a mente espiritual se anula naquilo que ela pensa ou naquilo que ela sente. O cérebro animal se anula naquilo que ele acha que é, naquilo que ele sente, naquilo que ele tem necessidade. E o eu profundo do indivíduo é que transforma a sua expressão na Terra num mero personagem que ele utiliza para agir naquele mundo em benefício da beleza da vida. Por que que os yogis ficam 1 mês, 2 anos? Vocês estão acompanhando um rapazinho chamado Ram Manjam, do Nepal? Ele está sendo chamado Novo Buda. Ele, aos 9 ou 10 anos, ele disse para a mãe: ei mãe, eu vou meditar durante 6 anos, e quando eu voltar eu digo quem sou e o que é que eu vim fazer nesse mundo. Aí meteu-se lá embaixo de uma árvore que tem uma casca bem grande e começou a ser a maior atração do Nepal. Várias equipes de TV foram lá, ficam filmando o cara 24 horas, 40, vários dias seguidos. Ele não se alimenta, não toma água, e lá, em comunhão profunda. O que é isso, pessoal? É o despertar do eu profundo no nível em que no Oriente se pode fazer. Aqui no Ocidente você tem que trabalhar, não pode fazer essas coisas. O termo Swami, do sânscrito, significa aquele que unificou o seu ego animal ao seu eu profundo. É quando você se torna um com o Pai através da sua união com o seu próprio eu superior, que em última instância é a herança divina do Pai em cada um de nós. Nós imaginamos Deus fora da gente. Deus está no íntimo de cada um de nós. Os Upanishads, e vou dizer isso para concluir, que a hora já está adiantada, dizem com muita propriedade que na hora que você pega o sal e dissolve na água,
Tempos depois você vai procurar o sal com seus olhos e não vai mais perceber o sal na água. Mas se você colocar a água na boca, você percebe que a água ficou salgada. O sal está presente em cada molécula da água, mas contudo não aparece mais diante dos nossos olhos. Mas a gente pode percebê-lo, senti-lo. Assim é o Pai no íntimo de cada ser que existe. Ele não é mais percebido porque nós só percebemos essa aparência. Aí essa aparência, que vive no mundo de Maya, que é assim que os hindus chamam, pensa que ela que é real e que essa realidade é que é a real, quando na verdade a verdade verdadeira é a realidade espiritual, que a gente só consegue chegar nela na hora em que a gente se torna senhor do controle sobre essa aparente personalidade que a gente tem, para que o nosso espírito possa, enquanto esse corpo dorme ou medita ou hiberna, ser um cidadão livre nesse mundo espiritual. Muitos daqui não sabem, mas, por exemplo, eu tenho alguns colegas aqui na Terra que há mais de 400 anos cursam a mesma matéria numa certa universidade aqui na espiritualidade. A gente entra vida, sai vida, e 2, 3 vezes por semana do tempo terreno, quando a gente está aqui na Terra, a gente está fazendo esse curso. Quando a gente está desencarnado lá, se intensifica mais. Nós somos cidadãos com dupla cidadania. Terrena, mas quando esse corpo dorme, nosso espírito está liberto de maiores traumas ou dramas, nós vivemos a nossa cidadania espiritual com absoluta tranquilidade. Algumas pessoas na Terra têm consciência disso, outras têm vislumbres, outras desconfiam que é assim. A maioria não tem a menor ideia de nada disso. Mas é assim que funciona. Já falei muita besteira hoje, né? Já está. Oi, já. Tem mais uma pergunta. É por que em determinadas épocas a gente sonha mais e outras sonha menos? É química cerebral. O nosso cérebro, ele tem 3 funções básicas, esse cérebro animal. A primeira função do cérebro é o quê? É a de decodificar a realidade. Através dos instrumentos que esse corpo animal criou através da evolução, a gente vai decodificando a realidade. Então, quais instrumentos são esses? Os sentidos do corpo físico: visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós detectamos a realidade ao nosso redor, cheirando, pegando, vendo, escutando ou botando na boca para sentir o gosto. Só tem essas formas. Então, a cada atitude que um feto, uma criancinha nasceu, tudo que ele vai pegando para brincar, ele vai, aí entra em jogo a segunda função do nosso cérebro, que é de armazenar, sob a forma de memória, toda essa gama de informações que chegam até o cérebro através dos 5 sentidos. Então, tudo que é paladar está gravado aqui na gente, todos os sabores, tudo que a gente se acostuma a sentir, o cheiro de eucalipto, a gente sabe qual é o cheiro de eucalipto. O cheiro de uma goiaba, a gente sabe. Então, a primeira função do cérebro é de decodificar a realidade através de classificar tudo que existe na realidade através dos nossos sentidos. A segunda função é de memorizar essa classificação. E qual é a terceira função? De raciocinar criticamente sobre essa base de memória. São essas as 3 funções do cérebro físico da gente. Tudo isso aqui funciona, essas 3 funções funcionam através de quê? Da ligação dos 80 trilhões de neurônios que nós temos, que quando qualquer atitude que a gente faz, eles criam relação de troca eletroquímica através das sinapses, que são os bracinhos dos axiomas que se pegam no nosso cérebro. E quanto mais a gente repete aquela atitude, mais aquela ligação fica presente. Mas se alguém me diz: Rogério, meu telefone é tal, aí eu escuto. Na hora que eu escuto o telefone que alguém está me dizendo, meu cérebro está no arquivo. Mas, como eu não penso mais naquilo, aquela ligação se desfaz e eu esqueço o número do telefone que alguém me deu. Mas se todo dia eu escuto aquele telefone, aquilo fica gravado. Então, para que eu perceba o mundo ao meu redor, para que eu arquive na memória e para que eu raciocine criticamente,
Tudo isso é feito através de química cerebral. Essa química, ela é ativa. O nosso cérebro está em tempestade o dia inteiro. Na hora que eu durmo, esse processo químico, ele continua a existir, mas sem que meu cérebro ordene ou ponha o foco nesse ou naquele tipo de questão. Aí meu cérebro, do jeito que um computador sozinho se organiza, quando a gente desliga um computador, o que é que ele faz? Ele faz um revestrez nele mesmo, fechando tudo que é arquivo para poder... Nosso cérebro, na hora que está dormindo, vai pegando no sono, na hora que a nossa vontade de estar acordado, ou seja, com o cérebro ativo, deixa de existir, o nosso cérebro começa assim. Nessa organizaçãozinha aqui, a gente já tem os primeiros impulsos de sonhos. Para complicar tudo, na hora que o nosso cérebro dorme, o nosso espírito sai. Aí eu vou, em espírito, meu corpo dormindo, vou me encontrar com alguém que foi meu companheiro há 2000 anos atrás, serviu comigo lá numa legião romana, que a gente era soldado romano, porque a gente vai comemorar lá no centro-oeste da espiritualidade, que aquele espírito, depois de 400 vidas, conseguiu se tornar minimamente tendente ao bem, então vai ter uma festa e eu vou lá. Na hora que eu vou chegando lá, eu vou com o meu perispírito formado, como se fosse Rogério. Na hora que eu olho para esse meu amigo, instantaneamente meu perispírito se transforma na forma que eu tive quando convivi com ele, e a gente se abraça e conversa sobre as aventuras na época lá que a gente trabalhava na mesma galera romana, no navio, e aquele dia o navio se afundou e a gente quase não conseguia chegar nadando até a costa. Aí quando dá 5 da manhã, rapaz, eu tenho que ir porque o meu corpo que eu estou usando agora vai acordar lá no Brasil, tchau, tchau, um abraço. Aí eu acordo. Na hora que meu espírito vem para o corpo, a mente espiritual traz esses arquivos de toda essa convivência dessa festa que houve lá. Mas na hora que a mente espiritual mergulha no corpo, instantaneamente o meu cérebro desperta sem que eu acorde, mas fica mais ativo quimicamente, e a mente espiritual tenta transmitir, isso é natural, toda essa vivência que teve naquela noite para o cérebro físico. Aí, com os arquivos, se você me manda um e-mail, eu consigo abrir seu e-mail se meu sistema for compatível com o seu. Se não for, o e-mail é aberto, mas a mensagem não está clara, fica toda esculhambada. A mente espiritual, a cada vez que retorna para o corpo físico, tenta passar toda essa gama de vivência que teve naquela noite, só que ela não consegue porque os sistemas são incompatíveis. Mas a sensação vem. Na hora que a sensação vem, porque o espírito voltou a fazer parte daquele corpo, o cérebro recebe a sensação e começa a abrir quimicamente os arquivos que nessa vida eu tenho que estejam mais próximos daquela sensação que eu recebi. O cérebro tenta, através do sonho, criar um roteiro minimamente lógico diante da sensação que ele recebe da mente espiritual. Aí eu sonho com um navio e tinha um velhinho lá que eu gostava, mas o nome dele eu sabia, mas agora eu não sei mais. Aí eu começo e tinha uma cobra e eu nadava, e aquele sufoco. Aí as sensações do sonho vêm, mas o cérebro cria um roteiro totalmente diferente da vivência que a mente espiritual teve aquela noite. Então tem dois tipos de sonhos. Tem alguns que são mero produtos da reorganização química do coração individual terreno. Esses sonhos que são produtos dessas vivências têm uma sensação muito forte. Então, dependendo do tipo de química que nós tenhamos no cérebro, dependendo do tipo de oração ou não, se fizermos antes de dormir, dependendo do tipo de alimentação que tivemos durante o dia, que interfere na química cerebral. Por isso que tem épocas que a gente sonha mais e tem épocas que a gente sonha menos. Só isso. Pessoal, 15 para as 10, o compromisso é sempre acabar às 9h30. Então acho que a gente já passou aqui. Eu queria agradecer a gentileza da atenção de todos. Peço que nada do que aqui foi dito seja levado ao pé da letra, tomado como verdade, que sirva somente como cimento para a reflexão. Como vocês viram, o assunto é muito doido, eu sou muito pequeno, seguramente tem muita coisa errada no que eu falei, mas isso deve servir só como reflexão. No futuro, alguém que sabe realmente sobre essas coisas deve nos esclarecer melhor.
Até lá é o que eu posso ofertar para vocês a título de reflexão. Então, obrigado e até o próximo oportunidade. Vamos em paz.